Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E glória divina, eterna ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, os queridos ternureiros que estão acompanhando através das redes sociais. A festa de Todos os Santos no dia 1º de novembro. Mas, no Brasil, não sendo festa de preceito, não sendo feriado, nós vamos passar para o domingo seguinte. O primeiro domingo de todo mês, do mês de novembro, é a festa de Todos os Santos. E nós lemos hoje as bem-aventuranças. Meus queridos, é tanta riqueza na liturgia, eu só vou ficar com uma frase: bem-aventurados os construtores da paz, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos irmãos, o Papa nos diz: não bem-aventurados quem está em paz, bem-aventurados quem constrói a paz. É bem diferente. Quem é que está em paz? É aquele que vai na igreja e diz: graças a Deus, vou lá na igreja, vou ficar em paz. Eu gosto daqueles músicos, eu gosto das pinturas, mas que coisa bonita a igreja. Eu esqueço os problemas. Eu entro na igreja e deixo lá, na grutinha de pedra. Entro na igreja e esqueço tudo. É uma maravilha. Meus irmãos, este não é o caminho. Porque quando você sai, os problemas grudam em você que nem carrapato, e você volta na mesma. Nós devemos entrar com todos os problemas e ver esses problemas na luz de Deus. Esta é realmente a finalidade da liturgia, ler além das aparências. Nesta semana eu tive contato com tantas pessoas como nunca, e o que o Senhor está achando? Diz: não vamos perder a esperança, é a última que morre, nós precisamos. Mas como é que vai ser agora o futuro? É Deus que está conduzindo o nosso barco, devemos ter confiança. O Brasil é um país de pessoas alegres, mas nós devemos construir esta paz que nos dá serenidade e segurança. Meus irmãos, já falamos aqui várias vezes, não existe paz se não tem justiça. Como é que vai ter paz entre a Ucrânia e a Rússia? A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu não vou entrar em pormenores, porque também tem outros aspectos. Também a Ucrânia pode se tornar uma base de mísseis contra a Rússia. Tem vários aspectos. Bem, a maioria de vocês são jovens, vocês não lembram? Quando a Rússia tinha os mísseis em Cuba, um país comunista, a Rússia tinha todos os mísseis para serem jogados nos Estados Unidos. Kennedy interveio. Em 24 horas tem que tirar estes mísseis. Se não tiram estes mísseis, nós vamos fazer guerra à Rússia e a todo aquele complexo de comunismo. Foi terrível. Bem, muitos de vocês não tinham nem nascido. Eu era jovenzinho, seminarista. Lembro que era um momento de tensão. E Kennedy diz: eu posso apertar um botãozinho, em pouco tempo 1 bilhão de pessoas vão morrer. Naquela época, não sei se tinha 3 milhões. Meus queridos,
Foi um momento difícil. Que paz! Quando Khrushchev, da Rússia, tinha mandado estes mísseis a poucos quilômetros da Flórida, Miami, Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Bem, meus queridos, como a paz é preciosa. E realmente, onde não há justiça, também não há paz. Bem, nós sabemos que naquele tempo quem interveio foi o Papa João XXIII. O Papa João XXIII evitou a Terceira Guerra Mundial. Algo que tinha acontecido. Quando o Papa fez 80 anos, Khrushchev tinha se simpatizado com o Papa João e mandou uma cartinha. Parabéns pelos 80 anos. Os dois, Khrushchev talvez um pouco mais novo, filhos de colonos, até parecidos, baixinhos, gordos, aquelas mãos de colono. E foi interessante. O Papa respondeu. E mais tarde, é curioso, a filha de Khrushchev pediu uma audiência do Papa. Os cardeais ficaram, mas quando recebeu a filha de um comunista que vai ser recebida pelo Papa. Bem, o Papa disse, me pediu de recebê-la, eu recebi. Mas o que é interessante é que esta visita foi muito preciosa. Porque quando estava começando a guerra, o Papa mandou uma carta para Khrushchev e a Kennedy: evitem a guerra. E Khrushchev retirou todos os mísseis e evitou a guerra. Então, meus irmãos, a paz é feita também de diálogo. Tem que dialogar, não se odiar. Mas esta pessoa aí, não, nós devemos dialogar. É isso que sempre a igreja tem procurado de fazer. E manter a nossa esperança. Meus irmãos, eu quando leio todos estes exemplos da história, penso que a coerência é a coisa mais importante, ser pessoas coerentes. O Evangelho não é só ser proclamado, deve ser vivido. Quando iniciou a campanha da fraternidade, não sei bem em que ano, muitos de vocês jovens não tinham ainda nascido, a campanha da fraternidade era para os excluídos, ter uma atenção aos excluídos. Quem são os excluídos? São aquelas pessoas para as quais ninguém dá bola. E o Papa nos diz: não dê a tua esmolinha lá, o pobre, jogando, como se fosse um cachorro, jogar lá um pedaço de pão. O Papa diz: você pare, converse, olhe nos olhos, olhe para ele, dá um abraço, dá um beijo, depois dá uma oferta, dá o quê? É impressionante isso. Sabe como é que São Francisco se converteu? Depois que beijou o leproso. Depois que beijou o leproso, ele se converteu. Beijar um leproso precisa realmente muita santidade, né? Hoje estamos no tema da santidade. Meus queridos, eu quero hoje deixar esta mensagem. Para construir a paz devemos ser coerentes, evitar todas as exclusões, as injustiças. Bem, foi feita essa campanha da fraternidade há alguns anos atrás sobre acolher os excluídos. Mas o que ocorreu? Os jovens fizeram uma encenação. Chegou um bêbado dizendo besteira assim, andando pelo corredor da igreja, todo mundo olhando. Depois chegou um doente, depois chegou um drogado,
depois chegou um mendigo, um maltrapilho, chegaram. No final da missa, todo mundo bateu palmas, que encenação maravilhosa. No final da missa, uma mulher, eu lembro muito bem, porque eu estava ao lado do bispo, eu era encarregado da pastoral da educação, e sempre estava ao lado do bispo, Dom João, naquele tempo. E eu vi essa mulher entrando pelo corredor central, no final da missa. Ela tentava de sentar no banco, mas o pessoal já rejeitava, tentava de fugir, foge para cá e para lá. E esta mulher se aproximou no primeiro banco, viu? Como chegasse aqui perto do Eduardinho. Mas aqueles jovens fugiram, como se fosse uma leprosa. Deixaram um lugar para ela. Eu sei que eu me aproximei. Ela tinha um perfuminho que não era perfume francês, né? Mas eu fiquei chocado. No teatro, acolhem os excluídos. Palhaçada, encenação. Um ano depois, chega uma pessoa que é um excluído. A roupa, mau cheiro, mas não era perigosa. Ela entrou, queria também beijar, chegou no final da missa e acabou sentando lá no primeiro banco. Mas todo mundo saiu, ninguém ficou lá. Meus queridos, vamos pedir a Deus nesta missa e sermos coerentes. Pessoas coerentes emanam a paz, como João 23. Lembra que na missa nós temos os 3 P. Pai nosso, pão nosso, não pão meu, né? Que gente reza. Pai nosso, pão meu, não. Eu vejo quantos de vocês sabem realmente repartir. Nós aqui não é grande coisa, mas sabem que nós fizemos 6 casas para pessoas que dormíamos debaixo da lona. E quanta coisa ainda nós podemos fazer. E quantas pessoas dizem, Padre, peça que nós ajudamos também. Meus irmãos, vamos aprender a repartir. Não há paz se não há justiça. Não há justiça se não há igualdade. É isso porque nós devemos, sempre a igreja olha os últimos. Terceiro P, depois de Pai nosso, pão nosso, vem paz, paz nossa, porque nós iremos rezar, né, antes da comunhão. Vamos baixar um momento desse, agradecer a Deus deste santuário, que não é aqui para anestesiar ninguém, não é para esquecer os problemas, mas para assumir os problemas. Nós estamos aqui para ter força, não para escapar dos problemas, mas assumir. E todos nós que estamos aqui todos têm, quem mais, quem menos, grandes problemas. E neste momento, então, vamos vivenciar nesta semana a bem-aventurança. Bem-aventurados, não aqueles que estão em paz, mas aqueles que constroem a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.